Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro segundo, capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. O item é União da Alma e do Corpo. As questões hoje serão 350, 351 e 352. O livro que nós estamos utilizando é da editora M, essa é a tradução. Se você puder compartilhar, sempre peço todos os vídeos, né? Compartilhar esse vídeo, curtir e comentar, dar o joinha, né? E comentar, ajuda na divulgação da doutrina. Não tem fins lucrativos, a gente não ganha dinheiro com esse vídeo. O objetivo dele é a divulgação da doutrina espírita. A gente só pede para compartilhar, curtir e comentar, porque assim o Facebook e o YouTube divulgam mais, né? Recomendam mais o vídeo. Quanto mais comentários, mais joinha ele tem. Tá bom? Então vamos lá. 350. Uma vez unido ao corpo da criança, ou seja, quando não há mais como voltar atrás, o espírito algumas vezes lamenta a escolha que fez. Nasceu, uma vez unido ao corpo da criança, ou seja, quando não há mais como voltar atrás. O espírito algumas vezes lamenta a escolha que fez. Isso é a partir do nascimento, né? Resposta. São duas perguntas aqui que os espíritos, três perguntas na realidade, que os espíritos fazem para o Kardec. Queres dizer se como homem ele se queixa da vida que tem? Se desejaria outra? Sim. Se ele lamenta a escolha que fez? Não, pois não sabe que a escolheu. Uma vez encarnado, o espírito não pode lamentar uma coisa de que não tem consciência, mas pode achar a carga pesada demais, e quando acha que ela está acima de suas forças, então recorre ao suicídio. Tá. Hoje, mais de nós sabemos sobre planejamento encarnatório. Todo mundo sabe sobre planejamento encarnatório? Todo mundo? São 8 bilhões de pessoas. Não, não. A grande maioria nem suspeita que existe um planejamento encarnatório. Então, essa resposta é para a maioria, né? Queres dizer, se como homem ele se queixa da vida que tem, se desejaria outra? Sim. Se ele lamenta a escolha que fez, para aqueles que não conhecem planejamento encarnatório, não, pois não sabem que a escolheu. Para nós que sabemos de planejamento encarnatório, a gente até lamenta as escolhas que fez, mas não adianta nada, já fez, né? Uma vez encarnado, o espírito não pode lamentar uma coisa de que não tem consciência, mas pode achar a carga pesada demais, e quando acha que ela está acima de suas forças, porque não está, ele só acha que está, então recorre ao suicídio. Aliás, o suicídio é uma das grandes decepções dos espíritos quando chegam ao plano espiritual através do suicídio, é perceber que o problema gravíssimo que os levou ao suicídio já estava por acabar. Porque não há mal que sempre dure. E essa é a grande decepção que eles falam. Olha a bobagem que eu fiz. Pouco tempo mais e estaria resolvido. Via de regra é assim. Ah, Fábio, toda vez é assim. Via de regra. Não existe absolutismo. 351. No intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito usufrui de todas as suas faculdades? Da concepção ao nascimento. O espírito usufrui de todas as suas faculdades? Está lúcido? Resposta. Mais ou menos de acordo com a fase, pois ainda não está encarnado, mas atado, preso ao corpo. A partir do instante da concepção, a perturbação começa a envolver o espírito que é, dessa forma, advertido de que chegou o momento para iniciar uma nova existência. Essa perturbação cresce até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase como o de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, da qual ele não tem mais consciência como homem, logo que entra na vida. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória no seu estado de espírito, ou seja, desprendimento do corpo durante o sono, por exemplo. Bom, vamos lá. Se eu vou encarnar e por uma necessidade encarnatória, que está lá previsto no meu planejamento encarnatório,
o meu perispírito for miniaturizado, ou seja, ele vai ser através de um trabalho dos benfeitores espirituais, ideoplasticamente meu perispírito vai ter a forma de um bebê, então eu vou ficar naquela situação basicamente acompanhando a vida uterina ali, certo? Não vou ter muito acesso ao plano espiritual, não vou ter muito acesso fora do corpo. Porque o meu perispírito é de uma criança, é de um bebê, então, de um recém-nascido. Então, eu vou ficar naquela situação. Eu já estou conformado no sentido de fazer forma, já estou conformado àquela situação. Agora, se eu estou adulto, se eu estou, como vocês estão me vendo aqui agora, atado, unido ao corpo, lá nas 100 células-tronco que estão se desenvolvendo, eu continuo no plano espiritual. Ora eu estou no plano espiritual, ora eu estou na vida intrauterina, ora eu estou ao lado dos meus pais vendo tudo o que está acontecendo, ora eu estou no plano espiritual de novo, ora eu estou na vida intrauterina. Eu estou intercalando essas situações, embora uma certa perturbação vá acontecendo comigo à medida que se aproxima o momento do nascimento. É nesse caso que acontecem as desistências do chamado aborto espontâneo, quando é desistência. Eu tenho que estar lúcido, eu não posso estar miniaturizado. Se eu tiver miniaturizado, vai nascer. Tá? Só vai haver o aborto espontâneo se houver uma deformidade da matéria. Agora, a desistência, o recuo, que nós falamos em alguns vídeos anteriores, o arregô, né? O espírito não vem, ele não desiste da situação, ele tem que estar consciente disso. Ele tem que estar no plano espiritual e falar, não quero. Para. Certo? E aí ele desiste, e como ele não está efetivada a reencarnação, embora não completa, mas efetivada no momento do nascimento, efetiva-se a reencarnação, mas ela se completa perto dos 7 anos, né? Então, como ainda não foi efetivada a reencarnação, ele pode desistir. Mas isso ele tem que estar consciente para fazer essa desistência. Então, ele não foi miniaturizado, ele mantém-se nessa situação. Há um livro extraordinário também do seu Caibar Schutel, espírito, através da mediunidade do seu Abel Glaser, que é Minha Vida em Gestação. É a história do Caio Mário, Minha Vida em Gestação. Ele não está miniaturizado, ele acompanha o tempo todo a sua encarnação, ele vê atuações de uma pessoa, inclusive de uma amiga da mãe dele que acaba abortando, e ele vê as consequências disso para ela, vê as consequências disso para o espírito se transformando num obsessor da mãe porque teve a vida interrompida pelo aborto. Ele vê as consequências da mãe fumante, ele vê as consequências da mãe fumante passiva, quando é o pai que fuma. Ele vê todas essas situações e ele faz ele intercala essas situações de hora no corpinho, ali dentro do útero, ora ao lado acompanhando o dia a dia do pai e da mãe, ora no plano espiritual, recebendo instruções, sendo orientado, sendo consolado, sendo incentivado. É um livro fenomenal que vai ilustrar muito isso, porque o seu Caibar ele traz a realidade, né, o comum a todos nós, o mais comum do que acontece conosco. Então é um livro que nós vamos nos identificar e entender muito. O livro se chama Minha Vida em Gestação, do seu Caibar Schutel, Espírito, através da mediunidade do senhor Abel Glaser. Fantástico esse livro. E aí a gente vai entender muito essa situação. Então, processo: planejamento encarnatório, imantação dos espermatozoides com as características físicas que eu preciso para essa encarnação, para aquele grupinho mais forte vencer a corrida e o óvulo permitir a entrada. Mitose celular até chegar a aproximadamente 100 células-tronco, coloca o espírito ali, gruda, prega, costura, o nome que se queira colocar, com fluido vital em quantidade necessária para viver a vida suficientemente para cumprir o planejamento encarnatório. Vai acontecendo, aí acontece a encarnação efetivamente, a encarnação do espírito. A efetivação da encarnação é quando o corpo respira pela primeira vez, então está efetivado, o espírito não tem como desistir mais, e ela se completa até os 7 anos de idade com o amadurecimento dos órgãos. Certo? 352. No momento do nascimento,
o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Resposta: não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. Para ele, é uma nova existência. É preciso que aprenda a utilizar seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como uma pessoa que, ao acordar, encontra-se numa situação diferente da que se encontrava antes de dormir. É aquela perturbação, aquele estado semelhante ao estado de perturbação pós-mortem, tá? Que a gente já falou muito em vídeos anteriores. Então, assim, são equipamentos novos que eu preciso aprender a usar, certo? Então, eu preciso de novo aprender a fazer sons com o ar passando pela minha prega vocal. Eu preciso aprender a focar os olhos numa situação só. Eu preciso aprender a respirar direito outra vez, porque eu não fazia nada disso no plano espiritual. Eu, desencarnado, eu vejo por todos os lados, 360 graus para todos os lados, eu vejo, eu ouço. Eu não preciso respirar, nem me alimentar eu preciso. Não tenho que utilizar nenhum músculo. De repente eu estou preso num corpo e eu preciso aprender a fazer tudo isso de novo. Eu preciso aprender a fazer tudo isso de novo, operar aquela máquina que me foi dada perfeitinha, que é o corpo físico. Eu preciso aprender a usar ele. Eu não sei usar ainda. E nem estou totalmente ligado, porque você imagina eu adulto, né, a quantidade de moléculas que eu tenho para ligar naquele corpo que não tem átomo suficiente ainda, né? Então eu preciso me ligar aos poucos e me ligando, vai desenvolvendo, vou me ligando mais e vou aprendendo a usar aquela ferramenta, né? Não é a mesma coisa, mas só para a gente fazer um exemplozinho, quando a gente começa a dirigir automóvel, né? Quando a gente vai aprender a dirigir automóvel, pisar na embreagem, mudar a marcha, continuar olhando para frente, tirar a mão do volante, fazer isso tudo ao mesmo tempo, vai frear, pisa no freio, depois pisa na embreagem, tem que olhar para ver onde que está, né? Não conversa com ninguém, às vezes fica segurando, a mão fica no câmbio ali, com medo de errar o lugar para pegar, para colocar a marcha, e tem que apertar a seta, tem que virar a seta, nossa, eu vou virar para lá, tem que olhar no retrovisor, tenho que olhar para frente, aquilo parece um... Depois de um certo tempo, a gente faz isso com uma naturalidade muito grande e opera o carro numa certa tranquilidade, certo? Porque a gente treinou a operar aquela máquina. Com o corpo físico, então você imagina, muito mais complexo do que um carro, eu preciso aprender a operar essa máquina outra vez, que eu já operei há um certo tempo, mas já faz muito tempo que eu estou no plano espiritual. E como é muito mais gostoso lá, e a gente acostuma muito rapidamente com o que é bom, a gente sofre um pouquinho para se adaptar aqui às situações do corpo. E sem falar que não vai caber na minha memória física, não vão caber todas as informações, todas as memórias que eu tenho das 65 mil encarnações que eu tenho, né? Aproximadamente. Então, só algumas coisas vão vir para cá. E ainda eu tenho que deixar espaço livre na minha mente para construir uma nova história e aprender coisas novas. Então não posso encher de uma hora para outra. Tenho que trazer só algumas tendênciazinhas, algumas coisas que eu preciso, né? Mas eu preciso aprender coisas novas. Eu tenho que deixar espaço em branco também para uma vida de 60, 70, 80, sei lá, 90 anos. Então, é isso. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Amanhã tem mais. Beijo para você que fica. Tchau.